O meu nome é Glória, Maria da Glória Bittar de Castro Pereira. Eu, desde muito nova, sou produtora de eventos e atuei como produtora, já fui agente pública e, no momento, eu estou aí identificando novos horizontes. Eu tive o privilégio da minha família, seu Urias e Dona Suria, serem proprietários de um teatro, de um cine-teatro, que é o Teatro Apolo, já encerradas suas atividades, infelizmente. E eu tive o privilégio de, muito jovem, participar dessa produção, de estar à frente do Apolo na década de 80 e 90. E isso me trouxe muito para esse lado cultural, assim. Eu já tinha um pendor para as artes, eu sempre gostei muito de literatura, de cinema, e isso me aproximou muito do teatro, da música, do balé, de todas as artes, né, de uma maneira geral. Mas eu fui uma pioneira, sabe, assim, depois que eu me apercebi disso. É uma coisa louca, assim, na época, gente, tinha duas mulheres que mexiam com cinema em Minas. Era eu e a Mônica Cerqueira. A Mônica Cerqueira, ela era gestora do Cine Clube Savassi, que era um projeto inovador, maravilhoso, só que era na capital. Ela já era um pouco mais velha que eu acredito que a Mônica deva ser, sei lá, uns 5 anos mais velha que eu. E eu, assim, eu tinha 18 anos, 19 anos, e eu ia para um ambiente absolutamente machista e eles se riam de mim, sabe? Chegava aquela criança lá, num ambiente super estranho, assim, parecia que eu estava entrando no submundo, assim, submundo do cinema. Aí eles fechavam aquelas portas pantográficas, assim, aquele elevador estranho. Era um negócio assim sinistríssimo, sabe? Nas primeiras vezes que eu fui, minha mãe sempre muito preocupada, zelosa, minha mãe querida, linda, ela ia comigo, sabe? Ia em minha companhia. Eu falei, mamãe, não precisa ir, deixa que eu vou. Depois eu ia sozinha, assim, sempre com o coração acelerado, assim, era uma coisa muito doida. E depois que eu vi quantos desafios eu passei para me impor, sabe? Chegava lá aqueles caras sentados na mesa, fumando, assim, baforando a minha cara, e eles morriam de rir, porque eles falavam, ô menina, o que você está querendo? Eu, não sabe o que é? Eu queria ver se tinha jeito de eu passar Ghost. Aí eles riam, você quer passar Ghost? Para você passar Ghost, você tem que passar uns 30 filmes, minha filha. Eu falava, mas quais são os 30? Não pode ser assim uns 25? Então eu tentava negociar, sabe? Foi muito interessante, assim, isso me amadureceu muito, me fez ficar uma pessoa assim, muito resiliente, eu aprendi muito. E antes eu tinha sido secretária do meu cunhado é médico, Dr. Fauzi Haddad, eu tinha sido secretária dele dos 13 aos 17 anos. Então um consultório médico também, eu esqueci de contar isso, um dia desses que fiz um relato da minha vida, assim, rápido, mas um consultório médico é um lugar maravilhoso para você aprender. Então eu aprendi tanta coisa ali e eu sempre fui muito, assim, muito maleável, muito fácil de lidar. Então eu ficava escutando, né? Aquela escuta, sempre muito jeitosa para resolver as coisas, e acabou que eu fui ocupando o meu espaço. Olha, foi um momento assim, né? Foi um momento lindo, glorioso para a cultura da cidade. A gente conseguiu atrelar com a programação que ocorria em Juiz de Fora, no Teatro Central, no Teatro Solar. Tinha um teatro em Juiz de Fora que se chamava Teatro Solar, eu não sei se ele está em atividade hoje. E a gente fazia programações paralelas, assim, conjuntas, e às vezes Belo Horizonte, Juiz de Fora e Barbacena.
o circuito, né? A localização de Barbacena é genial. E muito também do que acontecia no circuito do ponto de partida. O ponto de partida trazia, e ainda traz, né, muitas atividades e muitas delas aconteciam no Apolo. Então foi um período que a gente tinha uma efervescência assim, maravilhosa, a cidade aconteciam muitas coisas e eu particularmente acho que a cidade hoje ainda tem muitos eventos. Eu falo que quem fala que Barbacena não tem nada para fazer, porque não acompanha. Porque se for em tudo, a pessoa tem programa de segunda a segunda. Mas era uma época assim, que tinha um movimento de coisas que aconteciam que estavam no circuito Rio, Belo Horizonte, sabe? Era maravilhoso, a gente conseguiu adaptar o palco, fazer os urdimentos, vestir o palco, colocar todas as necessidades básicas para que se funcionasse, camarim, tudo bonitinho no Apolo. E tínhamos assim quase que um convênio com os Ginos e na época com o Xelicheia. Então, se o artista não fosse para os Ginos, ele ia para o Xelicheia. Era muito legal, gente, era um circuito maravilhoso. Não, o Apolo foi realmente desativado, assim. Foi uma coisa que para mim foi muito sofrida, assim, foi muito ruim, muito triste, mas era uma coisa que era um movimento natural, aquilo teria que acontecer mesmo, porque um cinema que tinha 640 lugares, não tinha espaço para isso mais no Brasil naquele momento, nem no mundo, né? Era o advento do videocassete, né? O cinema já dentro da sua casa. A televisão já tinha roubado um pouco da luz do cinema, óbvio, né? Eu falo que a minha mãe é de uma geração que ia no cinema 2 vezes por semana. Até a década de 70, o cinema era o grande que informava, onde você se informava. Depois, com o advento da televisão, o cinema já perdeu um pouco da força. E na década de 80, que veio a fita VHS, o videocassete, que é já um momento que eu entro em cena no Apolo, porque o Apolo é de 1925, gente. Imagina, o Apolo foi inaugurado em 1925. Então, assim, dando uma revisitada na história do Apolo, do cinema Apolo, do cine-teatro Apolo, a gente vê que a Bibi Ferreira veio com o Procópio Ferreira, aqui eu tenho programas disso. Não era da minha família, meu pai comprou o Apolo em 68. Eu tinha 2 anos quando o Apolo foi adquirido. Então, assim, eu tenho o convite de inauguração, as fotos da inauguração, eu não estava. Mas meus irmãos, as minhas irmãs estavam lá, criancinhas, assim, interessantíssimo, assim. Porque o meu pai veio para Barbacena em 1950 e ele veio para tocar o Café Apolo. Ele comprou o bar do Apolo, o café do Apolo, o cafezinho. A minha mãe fazia salgados, assim, e vendia ali. Era um movimento muito grande, eles tinham uma animação enorme, sabe? E eles foram constituindo o negócio deles ali a partir do Apolo. O primeiro negócio do meu pai foi o Apolo. Então, assim, a gente tinha uma paixão por aquele lugar. E quando eu fiquei jovenzinha, assim, com 17 anos, o Apolo estava fechado. Eu falei, ô pai, mãe, deixa eu tocar o Apolo. Eles falaram, olha. Aí eles, pai, patrocinaram a reforma. E eu, assim, bravamente corri atrás para a reforma, fomos a São Paulo, minha mãe e meu pai foram juntos, meu irmão, Antônio também, o Antônio já é falecido, meu irmão e o meu pai também já é falecido. E a gente foi a São Paulo comprar retificar fazer a adaptação dos equipamentos que tinham lá e tudo. E era assim, gente, foi uma grande aventura, uma aventura de vida mesmo, que eu tive o privilégio de viver. A gente teve um ano, eu não sei exatamente que ano, acho que foi 88, 89, que a gente fez 33 eventos no Apolo, fora cinema.
2 sessões, umas 19 e umas 21. Agora, tinha um grande movimento no cinema? Era difícil, você dependia muito. E na época tinha o Palace. Então era uma concorrência enorme. O Palace fazia parte de um pool de cinemas, porque a família Bonato não tinha só um cinema. Eles tinham cinemas em Juiz de Fora também, em Belo Horizonte, eu acho, e em Sete Lagoas, me parece. E aí eu só tinha um, então eu lutava contra a maré, entendeu? Era uma loucura, mas era muito legal. Sabe assim, era uma oportunidade mesmo de crescimento, de batalha, de, sei lá, de autoafirmação. Era um negócio muito legal e a cidade que ganhava com isso. A Fundac da nossa época, ela chegou com uma característica muito de valorização do patrimônio, de identificação dos bens patrimoniais a serem tombados. A gente trabalhou muito na linha de memória, chamava-se Projeto Memória Viva, que tinha os ícones, que eram os museus, e os ícones de tombamento. Então, assim, a gente pensava em deixar alguns projetos que tivessem continuidade, que ficassem em Barbacena. E acho que, de uma certa maneira, a gente teve êxito, né? O conservatório existe? Sim, está aí até hoje. A feira de artesanato existe? Sim, foi criada nessa época. O Museu Municipal existe? Sim. O Museu Marcier existe? Sim. O Museu da Loucura existe? Sim. Foram conquistas dessa época. E o Cefec existe, hoje está lá ocupado dignamente pela companhia Elas por Elas, mas existe, está lá, é um espaço. A estação ferroviária tem uma ocupação cultural, isso foi uma conquista daquela época. Então, assim, é diferente do que se faz hoje, né? A diretoria de turismo, que eu vejo o Alexandre e a galera do momento atual, eles têm uma outra visão, a visão do evento, de fazer isso de uma forma também muito profissional, né? O Alexandre é da minha escola, uma pessoa profissionalíssima que eu respeito, que eu gosto pra caramba, um amigo, mas eles estão muito mais voltados para expandir, para ir para fora do ponto de vista de mostrar a Barbacena para o turista. E no momento que a gente esteve lá, daquele lado, porque eu falo que tem os 2 lados do balcão, a gente esteve naquele lado do balcão, mas era com uma outra cabeça, era a cabeça de formar alguma coisa para ser vista, né? E assim, colocar alguma coisa para o próprio barbacenense se reconhecer enquanto valor, sabe? Eu sempre trabalhei muito na questão da memória. E quando a gente chegou, em 93, eu fiquei 3 gestões na prefeitura. E a gente tinha uma força de trabalho, assim, uma força, um tesão em fazer, um negócio de doido, sabe? Parecia que a gente era um monte de Dom Quixote, assim, era uma coisa quixotesca, era uma coisa linda, sabe? Eu falo com a minha filha assim, minha filha, você não conhece o que eu era de capacidade de trabalho. Eu, Edson Brandão, o Valdir Damasceno, parecia assim que a gente era um bando de gente maluca. A Cátia, a Silene ajudou muito, Maria do Carmo, era um tanto de gente jovem, a Vânia Castro, trabalhou, a Bebel, era uma galera assim, é difícil colocar nome, porque era tanta gente legal e era tanta gente, a Dona Alvarina, que já se foi, sabe, era uma galera assim, de gente que tinha uma vontade de fazer, sabe, era muito legal. A gente fazia as coisas acontecerem, sabe? O Cefec, a Sheila trabalhou lá, é tanta gente legal, a gente fazia as coisas efetivamente acontecerem e a gente não tinha dinheiro, sabe? É totalmente diferente o contexto. Hoje você tem dinheiro, você tem orçamento, você tem capacidade de investimento, na época a gente tinha nada. Eu lembro quando a Fundac tinha R$5.000 por mês, gente, 5 mil por mês. O que é 5 mil? É muito pouco, né? Depois veio o governo do Célio Mazzoni. Na época do Toninho, o Toninho uma vez me chamou, da primeira gestão, em 93, ele falou assim, você tem que ser
a cereja do bolo. Eu falei, não, eu não gosto de ser cereja, não. A gente quer ser uma coisa principal, a gente tem que deixar de ser sobremesa. A cultura não pode ser sobremesa, prefeito. A cultura em Barbacena pode ser o prato principal. Qual cidade que tem 4 Inconfidentes? Nenhuma. Tiradentes não tem 4 Inconfidentes, São João del Rei não tem 4 Inconfidentes. Isso nos fez, na época, a gente ficou como protagonista da Trilha dos Inconfidentes. Barbacena protagonizou muita coisa naquela ocasião, sabe? Porque eu sabia impor essas coisas. Eu chegava e falava assim, a gente pode não ter uma cidadezinha presépio, feito Tiradentes, Ouro Preto, não sei o quê, de São João, mas a gente tem muita história, gente. A história ninguém pode nos tirar. Na verdade, no meio do caminho teve uma Senatur, né? É porque eu fiquei duas gestões na Fundac, depois eu fiquei 3 anos e meio na Senatur, eu não fiquei na Fundac. Porque eu achei, e o Edson Brandão também, que o momento Fundac era do Edson. E o Célio Mazzoni veio com uma proposta nova para o turismo, ele queria inovar o turismo, me chamou e a gente topou o desafio. Fizemos um bom trabalho, mas eu cheguei no fim, assim, antes de terminar o governo do Célio, e eu acho que a gente conseguiu fazer um trabalho legal. Fizemos algumas festas das rosas muito inovadoras, junto com a Vânia, com o Valdir, com o Edson também, com toda a equipe. O Célio também tinha uma cabeça muito boa para trabalhar. O Célio Mazzoni tinha uma cabeça, assim, ele era muito aberto, deixava a gente trabalhar muito bem. E depois veio, antes de acabar o governo, eu me retirei e falei, virei a página, eu não quero mais trabalhar em coisa pública. E eu tenho essa característica, assim, eu sei virar página na minha vida. Aí veio, antes do final do ano de 2004, veio a Glória Eventos. E a Glória Eventos surgiu de uma coisa gozadíssima, assim, a gente tinha uma experiência de fazer carnavais na rua, aquelas coisas imensas na Rua 15, 40 mil pessoas, gente, era uma loucura. E aí, depois disso, as pessoas começaram a me chamar para falar, que eu saí da prefeitura. Organiza para mim uma festa. Olha como é que começou assim a Glória. Aí, a primeira festa que nos chamou para organizar foi a Sangoban. A Sangoban, na época, Marisa Miranda, que era diretora de recursos humanos, doutor Ildeu, falou, você faz uma festa das crianças dentro da empresa. E lá poxa, um lugar inadequado para isso, mas a gente tinha uma expertise com o evento. A gente foi, montou junto com eles e deu tudo certo. E eu falei, eu tenho que arrumar. Ela falou, você tem nota fiscal? Não. Ué, como você não tem nota fiscal, mulher? Eu lembro dela falando isso comigo. Aí eu consegui uma nota com um amigo e depois eu tive que abrir uma empresa. Aí eu fiquei pensando, como é que vai chamar? Aí eu pensei, meu nome é Glória, vai chamar Glória. E aí não é que a Glória tem quase 20 anos, agora os eventos militares, evidentemente, começaram em Barbacena, por causa da EPICAR, né? Em 2005 foi a nossa primeira formatura na Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Isso foi um grande marco na história da Glória Eventos. Antigamente, antes disso, as formaturas aconteciam não só na esfera militar, porque, na verdade, assim, o êxito da Glória, o florescer da Glória, se deu com o florescer da carreira de cerimonialista. O cerimonial, a produção de eventos é uma carreira nova, digamos assim. É uma carreira que tem 20 anos também. Praticamente nós existimos junto com a produção de eventos. É uma coisa nova também, tão nova quanto a gente. Quer dizer, era a Glória. Então, quando a gente começou, esse segmento de produzir eventos começou. Antigamente, eu sei porque quando eu me formei, eu formei em Direito aqui em Barbacena, na FUPAC, que hoje é a Unipac, e a gente se formou, teve festa de formatura, mas era assim, a gente contratava um buffet, a gente contratava uma banda, a gente contratava uma pessoa para decorar, mas ninguém se responsabilizava por aquilo. Era o grupo de formandos mesmo
E uma pessoa ia ali, pegava, ó, me dá um dinheirinho seu aí, me dá o seu, me dá o seu. Não tinha aquela coisa profissional, né? O responsável por aquilo, a pessoa que rege aquela orquestra, que faz aquilo tudo, que aquilo tudo funcione de forma harmônica, né? Que fique producente, que aquilo funcione de forma a garantir que tudo dê certo. Então, a gente chegou na Epicar e fez essa proposta, olha, vocês não querem me entregar para fazer? Eu tenho experiência, porque eles me conheciam na Epicar, por causa da prefeitura. Todo mundo me conhecia porque eu organizava o 7 de setembro, a parada de 7 de setembro, montava o palanque das autoridades, eu conhecia o brigadeiro, conhecia o coronel, conhecia não sei quem. Aí a pessoa confiava em mim, porque eles sabiam que eu era pontual, que eu era uma pessoa correta, que senão eu não tinha ficado 12 anos na prefeitura. Então eu era muito conhecida no âmbito da Epicar. Então isso também me proporcionou uma oportunidade. Então eu digo assim, eu tive privilégio? Sim, sempre trabalhei com muita seriedade, mas também fui muito abençoada por privilégios que soube aproveitar. Então eu sempre falo isso com os jovens, quando eu estou falando para jovens, falo assim, gente, o cavalo pode passar arriado para você, mas se você deixar passar, passou uma vez, tchau. Ou se passar e você fizer mal feito, tá mal, tchau, entendeu? Quando passa uma oportunidade na sua porta, você tem que agarrar e fazer o melhor que você puder. Mandou você varrer um lugar? Varre bem varrido, sabe? Mandou você limpar um vidro? Limpa bem limpo, impecável, que vire um cristal. O vidro mais vagabundo vire um cristal. Porque é assim que tem que ser, assim que as pessoas vão te enxergar. É o resultado que você apresenta, sabe? É o brilho no olhar, é o sangue nos olhos mesmo. Eu quero fazer isso, eu vou fazer isso bem feito. Aí as pessoas confiam em você. Eu cheguei com esse espírito na Epicar. Aí a gente fez uma festa lá que foi maravilhosa e eles falaram, gente, que maravilha. A gente nunca mais vai fazer isso aqui sem ser com alguém respondendo. E como era um período que isso nem existia, nós ficamos lá 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Só saímos, em 14 chegou uma empresa de fora e fez e não foi bom. Aí voltamos 15, 16, 17, 18. Aí agora 19 a gente não fez, 20 não teve, 21 não teve, 22 não foi a gente. Aí agora eu já não mexo com isso. Né? Então nós tivemos uma oportunidade muito grande e nesse meio tempo nós fizemos carreira em outras unidades militares. O que nos credenciou para sermos a empresa, a Glória Eventos transformou-se numa empresa especialista em festas militares. Aí vocês vão me perguntar por quê? Porque a gente sempre fez as coisas de uma forma correta, honesta, com bons preços e com bons serviços prestados. E a gente fez as maiores festas militares do Brasil e da América Latina. É uma coisa de louco, a gente sair de Barbacena e fazer festa na AMAN, na Academia Militar das Agulhas Negras, na AFA, na Academia da Força Aérea, na Escola Naval no Rio de Janeiro. Então, assim, por que a gente fez isso? Porque a gente sempre trabalhou muito bem, modéstia à parte, sabe? A equipe muito boa, muito responsável, sempre atendendo tudo e se credenciando para fazer cada dia melhor. E é isso. Você tem que ser bom no que você faz. E como que você é bom? Trabalhando. Né? O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é onde que é? No dicionário, né? Porque o S está antes do T. Tem que trabalhar para fazer sucesso. Mas chegou o momento de falar, sabe? Vamos passar isso para frente? Para a gente que está chegando, a gente tem que dar lugar para quem está chegando. Mas hoje a gente está numa condição de consultoria com a Voz para fazer uma consultoria muito bacana para desempenhar e passar esse cetro, né? Essa expertise, esse conhecimento que eu acho que tem que ser passado para continuar esse trabalho, essa confiança que a gente conquistou com tanto esforço, com tanta vontade de fazer o melhor. E hoje eu ainda estava falando com o Oswaldo, né? Eu sou casada há 30 anos e nós temos uma filha. O meu marido também teve separadamente, depois nós tivemos os caminhos diferentes, mas paralelos, sempre caminhamos juntos. E
ele na jornada dele, eu na minha, mas trabalhamos a vida toda muito e juntos também. Agora, de uns 10 anos para cá, ele trabalhando na Glória comigo. E eu falei assim, uma coisa eu sei, trabalhar muito eu não quero mais não, quero aproveitar. E ele também, mas a gente ainda tem algumas missões aí, e uma delas é ajudar, né, assim, ajudar a nossa filha na carreira dela. Ela é artista, ela é cantora, Clara Castro, sigam. A gente quer aproveitar, mas assim, o que eu diria para aquela Glória lá de trás é isso, sabe? A vida passa rápido, portanto aproveite. E eu acho que eu aproveitei também, apesar de eu ter tido sempre esse viés de trabalhar muito, e o Oswaldo também. A gente sabe que a vida passa muito rápido. O que eu gostaria de ter dito para mim, e eu falaria para mim é isso, olha, aproveite, que a vida passa brevemente, apenas uma passagem, e isso passa num minuto. E seja feliz. E eu acho que eu consegui ser.